Ria com os amigos enquanto tomava café, chamando-a de insuficiente para o seu estilo de vida, sem nunca imaginar que essas palavras o destruiriam. Ethan Ward pensava que tinha feito uma boa troca quando largou a Mara Lewis, a mulher que o amava apesar dos seus defeitos, da crueldade da mãe, de tudo. Mas o destino tem uma forma implacável de servir a vingança fria, precisamente à mesa onde o crime foi cometido. Porque, 30 minutos depois de troçar da sua ambição, ela entrou pela mesma porta do café, radiante, confiante e de braço dado com um milionário que via tudo o que Ethan era demasiado cego para apreciar. O que Ethan não sabia é que alguém gravara cada palavra cruel que ele dissera, e que essa gravação estava prestes a tornar-se viral e a custar-lhe tudo aquilo por que sempre lutara. Agora, teria de a enfrentar em reuniões de negócios semanais, vê-la brilhar sem ele e decidir se um homem que destruíra o amor pela soberba conseguiria alguma vez reconquistá-lo pela humildade. Subscreva agora mesmo e comente abaixo se acredita que as pessoas realmente podem mudar, porque esta história está prestes a testar essa questão de formas que não esperará. O sol da manhã aquecia a esplanada do café da moagem. Ethan Ward recostou-se na cadeira, com o café na mão, sentindo-se bem com a vida. O seu cabelo escuro apanhava a luz na perfeição. O seu fato assentava-lhe impecavelmente. Tudo naquele momento parecia fácil. Então, o que é que lhe disseste? Perguntou Ryan, sorrindo do outro lado da mesa. Ethan encolheu os ombros, aquele sorriso confiante a espalhar-se pelo seu rosto. Disse-lhe que queríamos coisas diferentes. Simples assim. Grace, a colega de trabalho, mexeu o seu ICED latte. Conhecia Ethan há 3 anos, tempo suficiente para ver através de parte da sua encenação. Essa é uma forma simpática de o dizer. O que queres dizer? Perguntou Ethan. Ryan riu. Vá lá, amigo. Todos sabemos o que aconteceu. Saíste com aquela rapariga por quase 2 anos e depois simplesmente terminaste, sem uma explicação real. A mandíbula de Ethan contraiu-se por 1 segundo. Depois, o sorriso regressou. Olha, a Mara era ótima, mas ela não era, não era ambiciosa o suficiente. Estava feliz em ser apenas uma designer gráfica, numa pequena agência, sem vontade de progredir, sem interesse na visão geral. A visão geral, Grace repetiu, erguendo uma sobrancelha. Sim, Ethan tomou outro gole de café. Preciso de alguém que corresponda à minha energia, alguém que queira mais da vida. A Mara contentava-se com o seu pequeno apartamento, os seus fins de semana sossegados. Isso serve para algumas pessoas, mas não para mim. Ryan abanou a cabeça, ainda a sorrir. Epa, parece que estás a falar de uma fusão de empresas, não de um relacionamento. Estou apenas a ser honesto, disse Ethan. A sua voz tinha agora um certo tom. Ela não era boa o suficiente para o meu estilo de vida, para onde estou a ir, e não há nada de errado em saber o que se quer. As palavras pairaram no ar. Grace olhou para a sua bebida. O sorriso de Ryan desvaneceu-se ligeiramente. Isso é um bocado duro, disse Grace baixinho. Ethan acenou com a mão. Não estou a ser cruel. Estou a ser realista. Vê onde estou agora. Na linha de sucessão para sócio no escritório, a trabalhar com grandes clientes, a ir a eventos onde as coisas acontecem de verdade. Conseguem imaginar a Amara nesses eventos? Eu conhecia uma vez, disse Ryan. Pareceu simpática. Inteligente também. Ela é simpática, Ethan admitiu. Mas simpatia não é suficiente. A minha mãe disse o mesmo. Ela disse-me que eu estava a conformar-me. Grace franziu a testa. A tua mãe disse isso? Sim, e ela tinha razão. Ethan ergueu a sua chávena de café como um brinde. As escolhas certas, mesmo quando são difíceis. Ryan bateu a chávena na de Ethan, mas sem entusiasmo. Grace não levantou a sua. Ethan sentiu um pequeno nó no estômago, algo desconfortável, mas empurrou-o para baixo. Tomara a decisão certa. Sabia que sim. Amara fora demasiado simples, demasiado satisfeita com o comum. Ele precisava do extraordinário. O nó apertou-se de qualquer forma. Estás bem, amigo? Perguntou Ryan, observando-o. Sim. Bem, por quê? Pareceste... não sei. Culpado por 1 segundo. Ethan riu, mas soou oco até aos seus próprios ouvidos. Culpado. Por quê? Por ser honesto sobre o que preciso? Honesto com ela? Ou honesto contigo mesmo? Perguntou Grace. Antes que Ethan pudesse responder,
A atenção de Ryan desviou-se para algo atrás deles. Os seus olhos arregalaram-se. Ah, caramba! O quê? Ethan virou-se na cadeira. E ali estava ela. Amara Lewis entrou pelo café como se fosse dona do mundo. Usava um vestido vermelho que lhe assentava na perfeição. O seu cabelo escuro caía em ondas suaves sobre os ombros. A sua pele morena brilhava à luz da manhã. Ela movia-se com uma confiança que Ethan nunca vira nela antes. Mas não foi apenas Amara que fez Ryan olhar fixamente. Foi o homem ao seu lado. Liam Cross. Toda a gente no mundo dos negócios conhecia aquele nome. Milionário autodidata, fundador da Cross Enterprises. O tipo de homem sobre quem se escrevia na Exame e no Jornal de Negócios. Era mais velho que Ethan, talvez uns 35, com fios prateados a salpicar o cabelo escuro. Usava um relógio caro e um fato que provavelmente custava mais do que a prestação do carro de Ethan. E ele tinha a mão na zona lombar de Amara. A chávena de café de Ethan parou a meio caminho da boca. Amara riu de algo que Liam disse. O seu sorriso era genuíno, brilhante, livre. Ela parecia feliz de uma forma que fazia o peito de Ethan doer. Começou Ryan. Sim, sussurrou Grace. É a Amara. Eles caminharam até uma mesa do outro lado da esplanada. Liam puxou a cadeira para Amara. Ela sentou-se graciosamente, agradecendo-lhe com aquele sorriso ainda no rosto. O sorriso que costumava ser para Ethan. Quem é o tipo? Perguntou Ryan. Liam Cross, disse Grace. Já o vi em eventos da indústria. É importante. Tipo, mesmo grande. Ethan não conseguia mover-se. Não conseguia respirar direito. Observou Amara assentar-se, observou-a a tocar na mão de Liam do outro lado da mesa, observou-a aparecer completamente à vontade, com este homem que representava tudo o que Ethan a acusara de não querer. Bem, disse Ryan lentamente, isso é inesperado. Grace lançou um olhar a Ethan. Estás bem? Bem, disse Ethan. A sua voz saiu tensa. Por que não estaria? Porque a tua ex-namorada acabou de entrar com um dos tipos mais ricos da cidade, disse Ryan. A rapariga que tu disseste que não era ambiciosa o suficiente está a tomar café com o carismático Liam Cross. Ethan forçou um sorriso. Ainda bem para ela, mas as suas mãos apertavam a chávena de café com demasiada força. O nó no estômago tinha se transformado em algo maior. Algo que parecia arrependimento envolto em ciúmes, envolto em vergonha. Amara ainda não o vira. Ou se vira, não o demonstrou. Estava completamente focada em Liam, inclinada para ouvir o que quer que ele estivesse a dizer. Ela parecia sofisticada, polida, como se pertencesse àquele vestido vermelho, àquela mesa com aquele homem, como se tivesse passado para algo melhor. Talvez devêssemos ir, sugeriu Grace suavemente. Não, disse Ethan. Estamos bem. Estamos apenas a tomar café. Mas então Liam levantou o olhar. Os seus olhos percorreram a esplanada da forma como pessoas confiantes fazem ao entrar num espaço. E pararam em Ethan. Por um momento nada aconteceu. Depois o rosto de Liam abriu-se num sorriso. Ele inclinou-se e disse algo a Amara. Ela levantou o olhar. Os seus olhos encontraram os de Ethan. O coração de Ethan batia-lhe no peito. A expressão de Amara não mudou. Sem raiva, sem mágoa, nenhuma emoção. Ela apenas olhou para ele como olharia para qualquer outra pessoa. Um estranho, alguém sem importância. Isso doeu mais do que qualquer coisa. Liam levantou-se. Com licença por um momento, disse ele a Amara, a sua voz a ecoar pela esplanada. Ai não, murmurou Ryan. Liam caminhou até a mesa deles. O seu sorriso era caloroso, genuíno. Estendeu a mão a Ethan. Ethan Ward, certo? Já ouvi falar da sua empresa. Cameron and Associates? Ethan levantou-se automaticamente, apertando a mão de Liam. Sim, isso mesmo. Liam Cross. O seu aperto de mão era firme, mas não agressivo. Acho que estivemos em algumas das mesmas conferências. O seu trabalho no rebranding da Davidson foi impressionante. Obrigado, Ethan conseguiu dizer. O seu cérebro estava a mil. Como é que Liam sabia quem ele era? Por que é que estava a ser tão amigável? Estes são os meus colegas, disse Ethan gesticulando. Ryan Hale e Grace Palmer. Liam apertou as mãos deles também. Prazer em conhecê-los a todos. Ouçam, isto é uma coincidência engraçada. Na verdade, tenho andado a pensar em contactar a vossa empresa. A sério? Os instintos profissionais de Ethan ativaram-se mesmo através do choque. Sim,
A Cross Enterprises está a considerar um rebrand completo. Novo logótipo, nova mensagem, o pacote completo. Tenho estado a rever propostas de diferentes empresas e o vosso nome continua a aparecer. Ryan e Grace trocaram olhares. Isto era grande, muito grande. Adoraríamos discutir isso, disse Ethan, a sua voz mais firme agora. Perfeito. Liam tirou um cartão de visita. Peça à sua equipa para enviar uma proposta. Marcaremos uma reunião formal, talvez para a próxima semana. Absolutamente. Os olhos de Liam voltaram para Amara. Ela estava a olhar para o telemóvel, aparentemente despreocupada com toda a interação. Devo voltar, foi ótimo encontrá-lo. Igualmente, disse Ethan. Liam voltou para Amara. Ele disse algo que a fez rir. Ela não olhou para Ethan novamente. Ethan sentou-se lentamente. Ryan e Grace estavam a olhá-lo fixamente. Isso acabou de acontecer? Perguntou Ryan. Acho que sim, disse Grace. Liam Cross quer que apresentemos uma proposta para o seu rebranding, continuou Ryan. Isso é enorme, amigo. Isso é para fazer carreira. Sim, disse Ethan. Mas ele não estava a pensar na oportunidade de negócio. Estava a pensar na forma como Amara o olhara, ou não o olhara, a completa indiferença nos seus olhos. E ele está aqui com a Amara, disse Grace baixinho. A rapariga que supostamente não era ambiciosa. Ethan não respondeu. Ele observou-os do outro lado da esplanada. Amara e Liam pareciam pertencer um ao outro. Duas pessoas bem-sucedidas a desfrutar de um café matinal. Ela parecia tão confortável, tão segura de si. Em nada parecida com a mulher que ele deixara há 8 meses. Provavelmente devíamos falar sobre a proposta, disse Ryan, tentando fazer as coisas avançar. Sim, disse Ethan distraidamente. Mas ele não conseguia focar-se. A sua mente continuava a reviver a última meia hora, as suas palavras sobre Amara, a sua crueldade casual. Ela não era boa o suficiente para o meu estilo de vida, e depois a entrada dela, a sua confiança, a sua completa falta de interesse nele. O universo tinha um sentido de humor, um sentido brutal. Ethan, Grace tocou no braço dele. Tens a certeza de que estás bem? Estou bem, mentiu, mas ele não estava bem. O seu café tinha arrefecido. A sua confiança estava abalada. E a mulher que ele dispensara por não ser ambiciosa o suficiente estava sentada do outro lado da esplanada com um milionário, parecendo que nunca precisara de Ethan. Talvez nunca tivesse precisado. O pensamento fê-lo sentir-se mal. Ethan ficou no carro por 20 minutos depois de sair do café. As suas mãos apertavam o volante. O cartão de visita de Liam Cross estava no banco do passageiro, a troçar dele. Este devia ser um bom momento, um grande momento. Conseguir Liam Cross como cliente poderia mudar tudo para o escritório, para a sua carreira. Este era o tipo de oportunidade com que as pessoas sonhavam, mas tudo o que Ethan conseguia pensar era no rosto de Amara, na sua indiferença. O seu telemóvel vibrou. Ryan. Epá, isto é loucura. Cross Enterprises. Temos de começar essa proposta o mais rápido possível. Ryan. Estás pronto para nos encontrarmos amanhã de manhã? Cedo? Ethan olhou para as mensagens. Devia estar entusiasmado. Devia estar a ligar para todos os que conhecia, a celebrar esta vitória. Mas em vez disso sentia-se oco. Ethan. Sim. Amanhã está bem. Às 8h. Ryan. Perfeito. A Grace já está a reunir ideias. Isto vai ser enorme, amigo. Ethan pousou o telemóvel. Ligou o carro, mas não conduziu. Em vez disso, deu por si a pensar em Amara, a pensar nela a sério, talvez pela primeira vez em meses. Quando é que ela se tornara tão confiante? Sempre fora bonita, mas hoje estava magnética. E aquele à vontade com Liam Cross? Isso não era falso. Ethan conhecia a confiança falsa. Ele construíra uma carreira a ler as pessoas. O que vira em Amara era real. Ela tinha crescido, sem ele. O pensamento doeu mais do que devia. A mente de Ethan voltou à sua separação. Ele fizera-o no seu apartamento, rápido, limpo, como uma transação comercial. Dissera que queriam coisas diferentes, que precisava de alguém mais alinhado com os seus objetivos, alguém que compreendesse as suas ambições. Amara apenas assentira. Perguntara se ele tinha a certeza. Ele dissera que sim. Ela saíra sem chorar, sem lutar, apenas recolhera as suas coisas do apartamento dele e saíra. Ele sentira alívio na altura, sem drama, sem confusão,
Mas agora perguntava-se se a calma dela significaria outra coisa. Talvez ela já tivesse começado a desapegar-se. Talvez ela tivesse visto o que ele não conseguia, que ele não era bom o suficiente para ela. A voz da sua mãe ecoou na sua cabeça. Essa rapariga serve por agora, Ethan, mas pensa no teu futuro. Pensa no tipo de mulher que te pode ajudar a subir. Marjorie Ward nunca gostara de Amara. Demasiado calada, demasiado simples, não ligada às pessoas certas. Ethan deixara que essas palavras o influenciassem mais do que queria admitir. Ele deixara muitas coisas influenciá-lo. O seu telemóvel vibrou novamente. Desta vez, era a mãe. Mãe, o teu pai e eu vamos jantar na próxima semana. Devias vir. E traz alguém se tiveres companhia. Ethan quase riu. Uma companhia. Ele tivera exatamente 3 encontros desde Amara. Todos eles desastrosos. Uma mulher falara do ex o tempo todo. Outra passara a noite no telemóvel. A terceira fora simpática o suficiente. Mas quando Ethan tentou beijá-la de despedida, ela desviou-se. Nenhuma delas fora Amara. Ethan, não estou a sair com ninguém agora. Mãe, bem, quando estiveres, certifica-te de que é alguém adequado, alguém que se enquadre na nossa família. Ethan quis atirar o telemóvel pelo carro. Em vez disso, pousou-o no porta-copos e finalmente foi para casa. Naquela noite, Ethan não conseguiu dormir. Deitou-se na cama, a olhar para o teto, a sua mente a reviver cada momento do café. Amara naquele vestido vermelho, a mão de Liam nas costas dela, o sorriso dela, a sua completa falta de reação ao ver Ethan. Por volta da meia-noite, levantou-se, foi ao seu portátil e abriu a sua biblioteca de fotos. Sabia que não devia, mas fez de qualquer forma. Ali estava ela, a sorrir para a sua câmara. Esta foto era de há 1 ano, talvez mais. Tinham ido fazer caminhadas fora da cidade. Amara usava calças de ganga e uma camisola simples, o cabelo apanhado num rabo de cavalo. Sem maquilhagem, parecia feliz, jovem, apaixonada. Ethan lembrou-se de tirar esta foto. Lembrou-se de como a luz do sol apanhava o seu rosto na perfeição, de como ela rira de algo estúpido que ele dissera, de como ele se sentira sortudo por estar com ela. Quando é que isso mudara? Ele percorreu mais fotos. Natal em casa dos pais. Amara usava uma camisola verde. A mãe fora educada, mas fria. O pai mal lhe dirigira a palavra. Amara não se queixara, mas Ethan vira a mágoa nos seus olhos. Outra foto. Festa de Natal do escritório. Amara estava linda num vestido preto simples, mas Ethan passara a noite toda a fazer networking, deixando-a sozinha na mesa deles. Ela sorrira quando ele voltou. Perguntara sobre as suas conversas, mostrando-se interessada. Ele não fizera o mesmo por ela. Mais fotos. Um concerto. Um jantar. Uma preguiçosa manhã de domingo no seu apartamento. Em todas as fotos, Amara parecia feliz, contente, apaixonada. E em todas as fotos, Ethan parecia distraído. Sempre no telemóvel. Sempre a ver as horas. Sempre meio presente. Culpava-a por ser demasiado simples. Mas talvez a verdade fosse mais simples que isso. Talvez ele fosse o problema. Ethan fechou o portátil. O seu peito sentia-se apertado. Queria enviar-lhe uma mensagem, para pedir desculpa, para explicar. Mas explicar o quê? Que fora um idiota? Que deixara o julgamento da mãe envenenar algo bom? Que sentia muito por não ter visto o seu valor? Ela não iria querer ouvir. Por quê? Ela seguira em frente. Claramente, Liam Cross era tudo o que Ethan afirmara ser. Bem-sucedido, ambicioso, bem relacionado, e ele escolhera Amara. Vira algo nela que Ethan fora demasiado cego para apreciar. A ironia queimava. Ethan pegou no telemóvel. Encontrou o contacto de Amara. O seu polegar pairou sobre o nome dela. Depois, em vez disso, percorreu as suas antigas mensagens. A última mensagem era dela, há 8 meses. Amara, deixei o meu casaco azul lá em casa. Posso ir buscá-lo um dia destes? Ele nunca respondera. O casaco provavelmente ainda estava no seu armário algures. Ethan digitou uma mensagem agora. Desculpa, mas não a enviou. Em vez disso, apagou-a. Digitou novamente. Apagou novamente. Nada do que escrevia parecia certo. Nada parecia suficiente. Finalmente, pousou o telemóvel. Amanhã lidaria com a proposta para a Cross Enterprises. Amanhã seria profissional. Amanhã provaria que conseguia lidar com isto.
Mas esta noite, sozinho no seu apartamento, Ethan Ward deixou-se sentir algo que evitara por 8 meses. Arrependimento. A manhã seguinte chegou demasiado cedo. Ethan arrastou-se para o escritório, os olhos ásperos pela falta de sono. Grace e Ryan já estavam na sala de reuniões, portáteis abertos, chávenas de café por todo o lado. Aí está ele, disse Ryan sorrindo. Pronto para fazer alguma magia? Sim, disse Ethan caindo numa cadeira. Vamos a isto. Grace deslizou uma pasta pela mesa. Reuni alguns conceitos iniciais ontem à noite. Nada final, mas é um começo. Ethan abriu a pasta. Os designs eram bons, limpos, profissionais. Exatamente o que a Cross Enterprises precisaria. Isto é ótimo, disse ele. Um trabalho realmente sólido. Obrigado. Grace fez uma pausa. Então, provavelmente devíamos falar sobre o elefante na sala. Que elefante? Perguntou Ethan, embora soubesse exatamente o que ela queria dizer. Amara, disse Grace simplesmente. A tua ex está aparentemente a sair com o nosso potencial cliente. Isso vai ser complicado. Ela pode nem estar a sair com ele, Ryan ofereceu. Podem ser apenas amigos, ou colegas de negócios, ou... Pareciam bastante próximos, Grace interrompeu. Não estou a tentar tornar isto estranho, Ethan. Apenas acho que precisamos de abordar o assunto. Se conseguirmos este contrato e a Amara estiver envolvida de alguma forma, vai ser constrangedor. Ethan esfregou o rosto. Eu sei, mas esta é uma oportunidade demasiado grande para deixar passar por causa da minha história pessoal. Posso ser profissional, consigo lidar com vê-la. Consegues? Perguntou Grace suavemente. Tenho de conseguir, disse Ethan. Esta é a minha carreira. O que quer que tenha acontecido entre a Amara e eu, acabou. Ela seguiu em frente. Eu segui em frente. Somos adultos. Podemos trabalhar juntos sem tornar as coisas estranhas. Mesmo enquanto o dizia, sabia que era uma mentira. Nada disto seria fácil, mas não podia admitir isso. Nem a Grace e Ryan. Talvez nem a si mesmo. Muito bem, disse Ryan batendo as palmas. Então, vamos construir a melhor proposta que esta cidade alguma vez viu. Vamos mostrar a Liam Cross, porque a Cameron & Associates é exatamente o que ele precisa. Trabalharam durante 3 horas seguidas. Ethan atirou-se a isso, grato pela distração. Fizeram brainstorming de ideias, esboçaram conceitos, delinearam estratégias. Sentia-se bem focar-se em algo concreto, algo que ele podia controlar. O seu telemóvel vibrou por volta das 11. Um e-mail do assistente de Liam Cross. Assunto: reunião agendada. Rebranding. Da Cross Enterprises, Sr. Ward. O Sr. Cross pediu-me para agendar uma reunião preliminar para a próxima terça-feira às 10 horas. A reunião terá lugar na sede da Cross Enterprises. Por favor, traga quaisquer conceitos ou propostas iniciais que gostaria de discutir. O Sr. Cross também pediu que a Sra. Amara Lewis se junte a nós, pois ela irá consultar sobre os elementos de design do rebrand. Por favor, informe-me se esta hora se adequa à sua agenda. Com os melhores cumprimentos, Daniel Cruz, diretor de operações, Cross Enterprises. Ethan olhou para o e-mail. O seu coração batia forte. Amara estaria lá. Não apenas no mesmo edifício, na mesma reunião. Ele teria de apresentar a ela, trabalhar com ela, fingir que tudo estava bem. O que foi? Perguntou Grace, notando a sua expressão. Ethan virou o portátil para que pudessem ver. Grace leu o e-mail, os seus olhos arregalando-se ligeiramente. Ryan assobiou. Bem, disse Ryan, acho que sabemos que ela está envolvida. Ela está a consultar, disse Grace. Isso faz sentido. Ela é uma designer gráfica. Se Liam valoriza a opinião dela, ele iria querer a sua contribuição nos elementos visuais. Isto está bem, disse Ethan, mais para si mesmo do que para eles. Isto está totalmente bem. Tens a certeza? Perguntou Grace. Tenho de ter. Ethan fechou o portátil. Eu terminei com ela. Ela tem todo o direito de seguir em frente, de sair com quem quiser, de trabalhar onde quiser. Não tenho o direito de me sentir estranho com isso. Mas ele sentia-se estranho com isso. Sentia muitas coisas. Ciúmes, arrependimento, ansiedade, vergonha. És melhor homem do que eu, disse Ryan. Se a minha ex aparecesse com um milionário, eu estaria um caco. Eu não estou um caco, mentiu Ethan. Grace deu-lhe um olhar que dizia que não acreditava nele, mas não insistiu. Devíamos voltar ao trabalho.
Temos menos de uma semana para aperfeiçoar esta proposta. Eles voltaram a mergulhar no trabalho, mas a mente de Ethan continuava a divagar. Para terça-feira, para aquela sala de reuniões, para voltar a ver a Mara num ambiente profissional onde ele não podia escapar, para descobrir o quanto ela mudara e o quanto ele perdera. Naquela noite, Ethan sentou-se sozinho no seu apartamento. O silêncio parecia pesado. Pedira comida para fora, mas mal lhe tocou. A sua mente não parava de regressar a 8 meses atrás, a noite em que terminara tudo com a Mara. Ela tinha vindo depois do trabalho. Ele lembrava-se que ela usava os seus jeans preferidos e uma camisola cinzenta macia. Trouxera comida tailandesa, a sua preferida. Estava a sorrir. Ele arruinara aquele sorriso. Precisamos de conversar, tinha dito ele. Aquelas 4 palavras que nunca significavam nada de bom. A Mara pousara a comida. O seu sorriso desvanecera-se. Está bem. Não acho que isto esteja a funcionar mais. Ethan começara. Tinha ensaiado aquele discurso. Tornou-o claro. Profissional. Como se estivesse a terminar uma parceria de negócios. Nós queremos coisas diferentes. Que coisas diferentes? A Mara perguntou suavemente. Estou focado na minha carreira agora, em subir, em tornar-me sócio. Tu estás confortável onde estás, e isso é bom. Mas eu preciso de alguém que corresponda à minha ambição. Eu tenho ambição, a Mara disse. A sua voz manteve-se firme, mas os seus olhos mostravam mágoa. Eu amo o meu trabalho. Sou boa no que faço. Eu sei. Mas não é o mesmo. Tu és feliz num pequeno escritório. Não queres mais. Eu preciso de alguém que queira construir algo maior. Alguém que se encaixe no meu mundo. O teu mundo, a Mara repetiu. Queres dizer, o mundo da tua mãe. Aquilo doeu, porque era verdade. A minha família tem certas expectativas, Ethan disse. E, sinceramente, não acho que estejas feliz a tentar cumpri-las. Somos demasiado diferentes. A Mara levantou-se então. Olhou para ele por um longo momento. É isto mesmo que queres? Ou é isto que ela quer? É o que eu quero, Ethan dissera. A mentira tinha um sabor amargo. Está bem. A Mara pegou na sua mala. Vou buscar as minhas coisas. Ela recolheu a sua escova de dentes da casa de banho, o carregador do telemóvel de ao lado da sua cama, um livro que estava a ler, aquela camisola azul do seu armário. Moveu-se pelo apartamento dele como um fantasma, recolhendo pedaços de si mesma. Ethan observou, esperando lágrimas, esperando raiva. Mas a Mara manteve-se calma, composta, como se já soubesse que aquilo ia acontecer. Talvez soubesse. Espero que encontres o que procuras, ela disse à porta. A Mara... Está tudo bem, Ethan. A sério. Ela deu-lhe um sorriso triste. Espero que sejas feliz. Depois foi-se embora. Simples assim. Sem drama. Sem súplicas. Apenas partiu. Ethan disse a si mesmo que tinha feito a escolha certa. Mandou uma mensagem a Ryan mais tarde naquela noite. Está feito. Sinto-me bem com isso. Outra mentira. Agora sentado naquele mesmo apartamento 8 meses depois, Ethan apercebeu-se de algo. A Mara não tinha lutado por ele porque sabia que ele não valia a pena a luta. Ela tinha visto o que ele não conseguia, que ele era demasiado fraco para enfrentar a mãe, demasiado inseguro para apreciar o que tinha, demasiado focado no estatuto para reconhecer o amor. Ela deixou-o ir não porque não se importasse, mas porque se importava mais consigo mesma. Isso exigia uma força pela qual ele não lhe tinha dado crédito. O telemóvel de Ethan tocou. A sua mãe. Pensou em não atender, mas isso só pioraria as coisas. Olá, mãe. Ethan, meu querido. Como estás? Bem, ocupado com o trabalho. Que maravilha. O teu pai e eu estamos tão orgulhosos do teu esforço. Ela fez uma pausa. Já conheceste alguém novo? Alguma rapariga simpática no escritório? Ethan fechou os olhos. Não, mãe. Estou focado na minha carreira, lembras-te? Como tu querias. Bem, sim, mas não podes trabalhar o tempo todo. Precisas de alguém adequado, alguém de boa família, alguém que compreenda o nosso estilo de vida. Como a Mara não compreendia, Ethan disse antes que pudesse parar-se. Silêncio. Depois. Ethan, já falamos sobre isso. Aquela rapariga era simpática o suficiente, mas não era a pessoa certa para ti. Tu sabes disso. Sei. Claro que sabes. Foste tu que terminaste. Viste que ela não te podia dar o que precisavas. Ethan quis argumentar. Quis dizer que a Mara lhe tinha dado tudo. Amor, apoio,
honestidade, coisas que importavam mais do que contatos e estatuto. Mas não o fez. Nunca o fazia. Tenho de ir, mãe. Prazo de trabalho. Está bem, querido. Não te esqueças do jantar na próxima semana. E por favor, tenta conhecer alguém. Um homem de sucesso precisa de uma esposa adequada. Ethan desligou sem responder. Sentou-se no escuro, a sua comida de takeaway a arrefecer, pensando na mulher que deixara a mãe afastar. A mulher que agora estava com alguém melhor do que ele. A manhã de terça-feira chegou demasiado depressa. Ethan estava em frente ao seu armário, trocando a gravata pela terceira vez. Nada parecia certo. Tudo parecia errado. Estás a ser ridículo, murmurou para si mesmo. É só uma reunião. Mas não era só uma reunião. Era a primeira vez que veria a Amara num ambiente profissional. A primeira vez que teria de fingir que estava tudo bem. A primeira vez que teria de enfrentar o que tinha deitado fora. O seu telemóvel vibrou. Ryan, saio agora. Encontramo-nos lá? Ethan. Sim, daqui a 10 minutos. Ethan pegou na sua pasta. A proposta estava polida, perfeita. A Grace tinha se superado com os designs. Se não ganhassem aquele contrato, não seria porque o seu trabalho não era bom o suficiente. A viagem até a Cross Enterprises pareceu curta demais. O edifício ficava no centro da cidade, todo em vidro e aço. Moderno, caro. O tipo de lugar que gritava sucesso. As mãos de Ethan estavam a suar quando ele estacionou. Grace e Ryan encontraram-no no átrio. Grace parecia profissional num blazer azul escuro. Ryan tinha, pela primeira vez, realmente passado a ferro a sua camisa. Todos sabiam que isto importava. Prontos? Grace perguntou. Mais pronto do que isto, impossível, disse Ethan. A viagem de elevador até ao 15º andar foi silenciosa. Ethan observava os números subirem, o seu ritmo cardíaco a subir com eles. Quando as portas se abriram, entraram numa área de recepção que parecia saída de uma revista. Mobiliário elegante, arte moderna, janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Cameron and Associates. Um jovem aproximou-se deles. Sou Daniel Cruz, o diretor de operações do Sr. Cross. Ele está pronto para vos receber na sala de reuniões principal. Seguiram Daniel por um corredor. A boca de Ethan estava seca. A gola parecia demasiado apertada. Lembrou-se de respirar. Daniel abriu uma porta. Por aqui. A sala de reuniões era enorme. Uma longa mesa dominava o espaço. Janelas alinhadas numa parede. E à cabeceira da mesa estava Liam Cross. Ao lado dele estava Amara. A respiração de Ethan prendeu-se. Ela usava um vestido preto profissional com um colar dourado fino. O cabelo estava preso atrás. Parecia elegante, impecável. Nada parecia a rapariga descontraída que costumava aparecer no seu apartamento de calças de fato de treino. Ela levantou os olhos quando entraram. Os seus olhos encontraram os de Ethan por um segundo. Depois, desviou o olhar, a expressão neutra. Bom dia. Liam levantou-se estendendo a mão. Obrigado por virem. Ethan apertou a mão dele. O mesmo fizeram Grace e Ryan, profissionais, amigáveis, como adultos. Esta é a Amara Lewis, Liam disse, gesticulando para ela. Ela vai ser consultora nos aspectos visuais da remodelação da marca. Amara tem um olho incrível para o design. Já nos conhecemos, disse Amara simplesmente. A sua voz era calma, profissional. Olá, Ethan, Grace, Ryan. Olá, Amara, Grace disse calorosamente. É bom ver-te novamente. Ryan acenou com a cabeça. Estás ótima. Obrigada, Amara disse. Ela sorriu para Ryan, mas o sorriso não chegou a Ethan. Por favor, sentem-se. Liam gesticulou para as cadeiras em frente a eles. Ethan sentou-se diretamente em frente a Amara. Grande erro. Agora teria de olhar para ela durante toda a reunião, ou tentar muito arduamente não o fazer. Então, Liam começou, recostando-se na sua cadeira. Já revisei o portfólio da vossa empresa. Trabalho impressionante. A remodelação da marca Davidson chamou particularmente a minha atenção. Limpo, moderno, mas ainda acessível. Obrigado, Ethan disse, mergulhando no modo de negócios. Isto ele conseguia fazer. Isto era seguro. Acreditamos que o branding deve contar uma história, não apenas sobre o que uma empresa faz, mas sobre quem ela é. Exatamente, Liam disse. É isso que a Cross Enterprises precisa. Crescemos tão rápido nos últimos 5 anos
que a nossa marca não acompanhou o ritmo. Precisamos de algo que reflita onde estamos agora e para onde vamos. Grace abriu o seu portátil. Preparamos alguns conceitos iniciais. Nada final, apenas direções que poderíamos explorar. Durante os 30 minutos seguintes apresentaram. Grace explicou os conceitos de design. Ryan detalhou a abordagem estratégica. Ethan ligou tudo, explicando como cada elemento posicionaria a Cross Enterprises como inovadora e confiável. Durante tudo isso, Amara observava, anotava. Ocasionalmente inclinava-se e sussurrava algo a Liam. Ele acenava com a cabeça, ouvindo atentamente o que quer que ela dissesse. Ethan tentava não reparar no quão perto se sentavam, no quão à vontade pareciam um com o outro, no como Liam valorizava a sua opinião, como Ethan devia ter feito. Estes são fortes, Liam disse quando terminaram. Muito fortes. Amara, o que pensas? Amara estudou os designs no ecrã. Todos esperaram. Finalmente ela falou. Os conceitos são sólidos, linhas limpas, boas escolhas de cores, mas parecem um pouco seguros demais. Ela olhou diretamente para Ethan pela primeira vez desde que a reunião começara. A Cross Enterprises é conhecida por correr riscos, pela inovação. Estes designs são bons, mas não parecem suficientemente audaciosos. Ethan sentiu-se picado. Depois conteve-se. Ela não estava errada. Os designs eram bons, mas estavam a jogar pelo seguro. Ele tinha insistido nisso, preocupado em ser demasiado agressivo. É um feedback justo, Grace disse antes que Ethan pudesse responder. O que sugerias? Amara tirou o seu tablet. Posso? Por favor, Liam disse. Ela ligou o tablet ao ecrã. Uma imagem apareceu. Era um esboço, mas Ethan conseguiu ver o conceito imediatamente. Pegava no seu design e levava-o mais longe. Cores mais ousadas, formas mais dinâmicas, risco e inovação tornados visuais. Era brilhante. Isto, Amara disse, parece mais a empresa de Liam, mais a marca que penso que estão a tentar construir. Liam estudou o ecrã. Um sorriso espalhou-se pelo seu rosto. É exatamente isso. É o que eu não consegui articular. Mas tu acertaste em cheio. Ele virou-se para Ethan. A tua equipa consegue executar algo assim? Ethan olhou para o ecrã, para o design de Amara, para a prova de que ela se tinha tornado na profissional ambiciosa e criativa que sempre teve potencial para ser, que ele tinha sido demasiado cego para ver. Absolutamente, Ethan disse. É uma ótima direção. Podemos construir a partir disto. A expressão de Amara não mudou. Nenhuma satisfação por ter razão. Nenhuma arrogância. Apenas calma profissional. Bom, Liam disse. Então vamos avançar. Daniel enviará os detalhes do contrato. Quero a vossa equipa neste projeto. Com a consultoria de Amara, acho que podemos criar algo especial. Apertaram as mãos, trocaram cartões de visita, fizeram planos para reuniões de acompanhamento. Tudo muito profissional, tudo muito civilizado. Mas por dentro, Ethan sentia-se a afogar. Enquanto recolhiam as suas coisas para sair, Liam tocou no ombro de Amara. Podes ficar uns minutos? Quero discutir o cronograma. Claro, Amara disse. Ethan, Grace e Ryan dirigiram-se para a porta. No corredor, Ryan soltou um longo suspiro. Bem, isso foi intenso. Ela é realmente talentosa, Grace disse. Aquele design era incrível. Sim, Ethan disse suavemente. Era. Desceram no elevador em silêncio. Quando chegaram ao parque de estacionamento, Grace virou-se para Ethan. Estás bem? Por que é que toda a gente continua a perguntar-me isso? Porque acabaste de passar 1 hora com a tua ex-namorada, que claramente já não está a sofrer por ti. Isso não deve ser fácil. Ethan encostou-se ao seu carro. Terminei com ela porque não a achava ambiciosa o suficiente. Agora ela está a trabalhar com milionários e a ofuscar-me nas reuniões. É karma. É isso. Não é karma, Ryan disse. É só a vida. As pessoas mudam. As pessoas crescem. Ela cresceu sem mim, Ethan disse. Talvez por minha causa, porque a afastei. Grace tocou-lhe no braço suavemente. Se serve de consolo, não creio que ela esteja com o Liam. Não romanticamente. Tenho observado. São próximos, mas não parece romântico. Mais como respeito mútuo, parceria. De qualquer forma, não importa, Ethan disse. Ela seguiu em frente. Eu preciso de fazer o mesmo. Mas mesmo enquanto dizia isso, ele sabia que não o tinha feito.
Não tinha seguido em frente de todo. Naquela noite, Ethan encontrou-se a conduzir sem rumo. Não queria ir para casa. Não queria sentar-se sozinho com os seus pensamentos. Então, conduziu. Acabou no The Mill Café, o lugar onde tudo aquilo começara a desvendar-se, onde ele dissera aquelas palavras descuidadas sobre Amara não ser boa o suficiente. A esplanada estava menos cheia agora. A luz do entardecer pintava tudo de dourado. Ethan pediu café e sentou-se na mesma mesa que partilhara com Ryan e Grace. Foi aqui que o seu mundo mudara, onde ele fora confrontado com a sua própria estupidez. Ethan, ele levantou o olhar. Amara estava ao lado da sua mesa, com a mala ao ombro, as chaves do carro na mão. O seu coração saltou. Amara, olá, olá. Ela hesitou. Estava só a apanhar um café para levar. Vi-te aqui sentado. Tu queres? Ethan gesticulou para a cadeira em frente a ele. Tens um minuto? Amara parecia incerta. Depois suspirou. Claro, 1 minuto. Ela sentou-se. Tão perto, Ethan podia ver detalhes que tinha perdido na sala de reuniões. Uma pequena cicatriz no pulso de quando se queimara a cozinhar para ele. Uma nova pulseira que ele não reconhecia. A forma como os olhos dela tinham minúsculas pintas douradas. Detalhes que ele tinha dado como garantidos. Boa reunião hoje, Amara disse, preenchendo o silêncio. Sim, o teu design foi realmente impressionante. Obrigada. Ela estudou. Pareces cansado. Não tenho dormido bem. Por quê? Ethan riu sem humor. Honestamente, porque estou a perceber que cometi o maior erro da minha vida há 8 meses. A expressão de Amara não mudou. Ethan, eu sei que não queres ouvir isto, mas ver-te hoje, ver o quanto tu conseguiste, o quão confiante estás. Ele fez uma pausa. Eu estava errado. Sobre tudo. Tu nunca foste o problema. Fui eu. Eu sei. Amara disse simplesmente. Aquilo doeu, mas era merecido. Deixei a minha mãe entrar na minha cabeça. Ethan continuou. Deixei as minhas inseguranças convencerem-me de que não era suficiente. Mas a verdade é que eu não era suficiente. Não para ti. Amara ficou em silêncio por um momento. Quando falou, a sua voz era gentil, mas firme. Aprecio que digas isso. Aprecio mesmo. Mas, Ethan, eu segui em frente, construí uma vida sem ti. Uma boa vida. E não posso voltar atrás. Não te estou a pedir isso. Só precisava que soubesses que lamento. Pela forma como te tratei. Pelas coisas que disse. Por não ter apreciado o que tinha. Pedido de desculpas aceito. Amara levantou-se. Mas isso não muda nada. Tu magoaste-me. Fizeste-me sentir que não era boa o suficiente tal como era. Demorei meses a reconstruir a minha confiança. A lembrar-me do meu valor. Não posso arriscar isso novamente. Eu entendo, Ethan disse. O peito dele apertou. Tenho de ir. O Liam está à espera para jantar. Estamos a finalizar o cronograma do projeto. Certo. Claro. Amara pegou na sua mala. Olhou para ele, e por um segundo algo suave passou pelo seu rosto. Talvez pena. Talvez um antigo afeto. Depois, desapareceu. Cuida-te, Ethan. Tu também. Ele observou-a caminhar até ao carro. Observou-a ir embora. Observou mais uma oportunidade a escapar-lhe por entre os dedos. Ethan ficou sozinho naquela mesa por mais 1 hora. O seu café esfriou. O sol pôs-se. A esplanada esvaziou. E ele finalmente entendeu o que tinha perdido. Não apenas uma namorada, mas uma parceira, uma amiga. Alguém que o amou quando ele não merecia. Alguém que ele provavelmente nunca deixaria de amar. No dia seguinte, a empresa de Ethan recebeu o contrato oficial da Cross Enterprises. Era tudo o que tinham esperado. Um bom dinheiro, grande visibilidade, uma oportunidade de se provarem ao mais alto nível. Todos celebraram. Ryan trouxe champanhe. Grace mandou vir almoço. Os sócios seniores parabenizaram Ethan pessoalmente. Mas Ethan não conseguia desfrutar totalmente. Porque o contrato vinha com uma condição. Reuniões semanais com Liam Cross e a sua equipa de consultoria, incluindo Amara Lewis. Teria de vê-la todas as semanas, trabalhar com ela, fingir que o seu coração não se partia um pouco cada vez que ela olhava para ele com polida indiferença. Isto é enorme para ti, Grace disse, encontrando-o sozinho no seu escritório mais tarde. O caminho para a sociedade está praticamente garantido agora. Sim, Ethan disse. Isso é ótimo. Grace fechou a porta. O que se passa? Devias estar a celebrar. Estou, eu só...
Ethan esfregou o rosto. Tenho de trabalhar com ela, Grace. Todas as semanas. Tenho de vê-la ser profissional e distante, e completamente alheia a mim. E eu mereço. Eu sei que mereço. Mas ainda dói. Então talvez devas dizer-lhe isso. Tentei. Ontem no café. Ela disse que seguiu em frente. Será que sim? Ou estará ela apenas a proteger-se? Grace sentou-se em frente à sua secretária. Olha, não conheço a Amara bem. Mas pelo que vi naquela reunião, ela não é indiferente a ti. Ela é cautelosa contigo, há uma diferença. O que é que se supõe que eu faça com isso? Não sei. Mas se ainda te importas com ela, não desistas. Mostra-lhe que mudaste. Não com palavras. Qualquer um pode pedir desculpa. Mostra-lhe com ações. Ethan ponderou sobre isso. Ela provavelmente já está a namorar com o Liam de qualquer forma. Eu realmente não acho. Quando ela olha para o Liam, ela olha com respeito, profissionalismo. Quando olha para ti, Grace fez uma pausa. Quando olha para ti, parece que está a esforçar-se muito para não sentir nada. Não são a mesma coisa. Talvez Grace tivesse razão. Talvez ainda houvesse algo ali, enterrado sob a mágoa, o tempo e o orgulho. Ou talvez Ethan estivesse apenas desesperado por esperança. De qualquer forma, ele veria a Amara todas as semanas, trabalharia com ela, aprenderia quem ela se tinha tornado. E talvez, se tivesse muita sorte e trabalhasse muito, teria uma oportunidade de lhe mostrar quem ele poderia tornar-se. Um homem melhor, um homem humilde, um homem digno de uma segunda oportunidade. Mas primeiro, ele tinha de descobrir como ser esse homem. Começando pela coisa mais difícil que alguma vez fizera, enfrentar-se honestamente, olhar para as suas escolhas sem desculpas, admitir que tinha deixado o medo e o orgulho destruir algo bonito. Ethan abriu o seu portátil. Redigiu um e-mail para Amara. Assunto: reunião de amanhã, Amara. Gostaria de entrar em contato antes da nossa primeira reunião oficial de projeto amanhã. Quero que saibas que estou empenhado em manter as coisas profissionais. Isto é negócio. Não te farei sentir desconfortável nem trarei o passado à tona, a menos que o queiras. Também quero dizer isto. O teu design na reunião de ontem foi brilhante. Tens um talento genuíno. Eu devia ter visto isso antes. Devia ter apoiado as tuas ambições em vez de as desvalorizar. Estou ansioso por trabalhar contigo neste projeto. As tuas ideias torná-lo-ão melhor. Com os melhores cumprimentos, Ethan. Ele leu-o 3 vezes. Mudou algumas palavras. Leu-o novamente. Depois, antes que pudesse pensar demais, clicou em enviar. 2 minutos depois, o seu telemóvel vibrou. Amara. Obrigada. Agradeço o profissionalismo. Vemo-nos amanhã às 14h. Curto, polido, nada mais. Mas era algo. Uma pequena abertura. Uma oportunidade para provar que tinha aprendido, que tinha crescido. Ethan aproveitaria, porque às vezes as segundas oportunidades não chegam de uma só vez. Às vezes, chegam em pequenos momentos, conversas silenciosas, e-mails profissionais, reuniões semanais onde provas, lentamente, que não és a mesma pessoa que partiu o coração de alguém. Às vezes, chegam ao veres alguém prosperar sem ti, e ao perceberes que a sua felicidade importa mais do que o teu orgulho. Ethan tinha um longo caminho a percorrer, mas pela primeira vez em 8 meses, ele tinha um caminho a seguir. Mesmo que esse caminho não levasse a mais nada senão a paz com os seus erros, era mais do que ele merecia. E se de alguma forma, milagrosamente, o levasse de volta a Amara, então ele passaria todos os dias a provar que merecia uma segunda oportunidade. A primeira reunião oficial de projeto aconteceu numa sala de reuniões mais pequena, na Cross Enterprises. Apenas Ethan, Grace, Amara e Liam, sem apresentações formais. Apenas a trabalhar juntos. Ethan chegou 10 minutos mais cedo. Grace já estava lá, a preparar o seu portátil. Nervoso? Ela perguntou. Por que estaria nervoso? Grace lançou-lhe um olhar. Porque estás prestes a passar 2 horas a trabalhar de perto com a tua ex-namorada, por quem ainda estás obviamente apaixonado. Eu não estou... Ethan parou. Qual era o objetivo de mentir? É assim tão óbvio? Para mim? Sim. Para ela? Não sei. Mas Ethan... Tens de ter cuidado, não insistas. Deixa que ela venha ter contigo, se for o caso. Eu sei. Estou aqui apenas para trabalhar. Nada mais. A porta abriu-se. Amara entrou a carregar um tablet e um café. Usava jeans e uma camisola cor de creme. Mais casual do que na reunião da semana passada.
O cabelo estava solto, caindo em ondas naturais pelos ombros. Ela parecia a Amara de quem ele se lembrava. Aquela que costumava aparecer à porta dele nas manhãs de sábado com pão fresco e um sorriso. Bom dia, ela disse. Bom dia, Ethan e Grace responderam juntos. Amara sentou-se em frente a eles. Abriu ficheiros no seu tablet. Profissional, focada. Mas Ethan reparou nas suas mãos. Ela brincava com a pulseira. Um tique nervoso que ele reconhecia. Talvez ela não estivesse tão calma como parecia. Liam chegou uns minutos depois, desculpando-se pelo atraso. A teleconferência demorou mais do que o esperado. Vamos a isto? Durante a hora seguinte, trabalharam nos detalhes do design. Esquemas de cores, tipografia, mensagem de marca. Amara tinha opiniões fortes, e o Liam dava-lhes ouvidos a todas. O Ethan também, mesmo quando isso significava deitar por terra ideias das quais se orgulhava. O azul parece demasiado empresarial, disse a Amara, apontando para uma das maquetes da Grace. A empresa do Liam é inovadora, virada para o futuro. Este azul é o que todas as empresas de tecnologia usam. É seguro. O que sugeres? Perguntou a Grace, genuinamente curiosa. A Amara rabiscou no seu tablet. Algo assim, ainda azul, mas mais quente, mais convidativo. Diz, somos profissionais, mas acessíveis. A Grace analisou o desenho. Isso é mesmo bom. Sim, vamos experimentar essa direção. O Ethan observava a Amara a trabalhar. Ela era confiante, clara na sua visão. Sabia o que queria e conseguia explicar por quê. Quando é que ela se tornara tão segura de si? Ou sempre fora assim? E ele é que nunca a tinha escutado. Perto do meio-dia, o telemóvel do Liam tocou. Desculpem, tenho de atender. 5 minutos. Ele saiu. A Grace pediu licença para ir à casa de banho. De repente, o Ethan e a Amara estavam sozinhos. O silêncio parecia pesado. As tuas ideias são realmente fortes, disse o Ethan finalmente. Obrigada. A Amara não levantou os olhos do tablet. Falo a sério. Estou a aprender muito só a observar-te a trabalhar. Ela olhou para ele. Ethan, não precisas de fazer isto. Fazer o quê? Elogiar-me. Tentar compensar o passado. Podemos simplesmente trabalhar juntos. Isso é o suficiente. Não estou a tentar compensar nada, disse o Ethan. Estou apenas a constatar um facto. És talentosa. Sempre foste. Eu é que fui demasiado estúpido para o ver. A expressão da Amara suavizou ligeiramente. Não foste estúpido. Foste novo. Nós os dois éramos. Fui arrogante. Isso também. Um pequeno sorriso surgiu-lhe nos lábios. Mas estás a ser profissional agora. Aprecio isso. Antes que o Ethan pudesse responder, a Grace regressou. Depois o Liam. O momento passou, mas algo tinha mudado. Apenas um pouco. O suficiente para importar. Nas 2 semanas seguintes entraram numa rotina. Reuniões semanais. Atualizações por e-mail. Chamadas para discutir detalhes. Lentamente, o constrangimento desvaneceu-se. Encontraram um ritmo. O Ethan certificou-se de pedir a opinião da Amara sobre tudo. A Grace reparou e começou a fazer o mesmo. Até o Ryan, que participava em reuniões ocasionais, tratava a Amara como uma consultora valiosa. E a Amara correspondeu. Abriu-se mais. Riu-se das piadas do Ryan. Partilhou histórias sobre clientes difíceis. Agiu como um membro da equipa. Uma tarde, depois de uma reunião particularmente produtiva, o Ryan puxou o Ethan para um canto. Mano, estás a sair-te muito bem. Com o projeto, mas também com a Amara. Estás a ser respeitoso, a dar-lhe espaço. Orgulho-me de ti. Estou apenas a tentar ser profissional. É mais do que isso. Estás a ouvi-la, a escutar de verdade. Isso importa. O Ethan anuiu. Ele estava a escutar. Porque tinha aprendido tarde demais que escutar era uma das coisas mais importantes que podias fazer por alguém que amavas. Naquela noite, o telemóvel do Ethan vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Ao abri-la, percebeu que era do Liam. Liam. Olá, Ethan, é o Liam Cross. Consegui o teu número com o Daniel. Estou a organizar um jantar sexta-feira à noite para celebrar o lançamento do projeto. Nada formal, apenas a equipa. Tu, a Grace, o Ryan, a Amara e mais alguns. Espero que possas vir. Às 19 horas no The Ridgeway. Diz-me alguma coisa. O Ethan fixou a mensagem. Um jantar, com a Amara, num ambiente social. Isso era diferente das reuniões de trabalho.
Isso era pessoal. Ethan: estarei lá. Obrigado pelo convite. Liam: ótimo. Até lá. O Ethan enviou imediatamente mensagens ao Ryan e à Grace. Ethan: vocês foram convidados para o jantar do Liam na sexta-feira? Grace: sim, estou entusiasmada. Dizem que o The Ridgeway é incrível. Ryan: contem comigo. Comida chique de borla? Nem pensem em deixar-me de fora. Ethan: a Amara vai estar lá. Grace: assumi que sim. Estás bem com isso? Ethan: tenho de estar. Mas ele não tinha a certeza se estava. As reuniões de trabalho eram uma coisa. O jantar era outra. O jantar era onde as pessoas relaxavam, baixavam a guarda. Onde ele poderia ver a Amara rir livremente, poderia vê-la interagir com o Liam de uma forma que deixasse claro o que significavam um para o outro. O Ethan não tinha a certeza se estava pronto para isso. A sexta-feira chegou demasiado depressa. O Ethan trocou de camisa 3 vezes antes de se decidir por algo simples. Calças escuras, camisa branca de botões, sem gravata, casual mas aprumado. O The Ridgeway ficava no centro, no último andar de um edifício histórico. O restaurante tinha janelas do chão ao teto com vista para as luzes da cidade. Tudo nele gritava, caro. O Ethan chegou exatamente a horas. A Grace já lá estava, de pé perto da recepção, num vestido azul marinho. Estás elegante, disse o Ethan. Tu também. Nervoso? Devia estar? Provavelmente, disse a Grace com um ligeiro sorriso. O Ryan apareceu 1 minuto depois. Depois, o Daniel Cruz, gestor de operações do Liam. Depois, uma mulher que o Ethan não reconheceu. Alguém da equipa financeira do Liam. E depois a Amara. Ela usava um vestido preto que lhe assentava perfeitamente. Simples, mas elegante. O cabelo estava apanhado de lado com uma pequena mola. Tinha maquilhagem suficiente para realçar os seus traços. Estava deslumbrante. O Liam cumprimentou-a com um abraço caloroso. Estás linda. Obrigada, disse a Amara, sorrindo para ele. O Ethan sentiu um nó no estômago. Sentaram-se numa grande mesa redonda perto das janelas. O Liam organizou os lugares, colocando-se a si próprio numa ponta com a Amara à sua direita. O Ethan acabou entre a Grace e o Ryan, diretamente em frente da Amara. Perfeito. Teria de olhar para ela a noite toda. A refeição começou com bebidas e entradas. A conversa fluía facilmente. O Liam era encantador, contando histórias sobre os primeiros tempos da sua empresa. A Amara ria nos momentos certos, contribuindo com as suas próprias observações. A Amara salvou a minha apresentação no mês passado, disse o Liam, levantando o copo. Estava a apresentar a investidores, e o meu designer enviou-me o ficheiro errado. A Amara teve de recriar a apresentação inteira em 3 horas. Esteve mais perto das 4 horas, corrigiu a Amara com um sorriso. Ainda assim impressionante, disse o Liam. Ele olhou para ela com genuína admiração. Tenho sorte em ter-te. O Ethan deu um gole longo de vinho. Como é que vocês os dois se conheceram? Perguntou a Grace. A pergunta que todos estavam a fazer. Um amigo em comum apresentou-nos, disse o Liam. Há cerca de 6 meses. Precisava de uma designer para um pequeno projeto. A Amara foi muito recomendada. Depois de trabalhar com ela uma vez, soube que queria a sua opinião em tudo. O Liam exagera, disse a Amara. Eu apenas faço o que faço. E fazes excepcionalmente bem, disse o Liam. A maneira como ele a olhava, o calor na sua voz, os toques casuais no ombro dela, na mão dela. O Ethan não conseguia dizer se estavam juntos ou não. E essa incerteza era uma tortura. O jantar chegou. Bifes caros, peixe fresco e legumes com nomes que o Ethan nem sabia pronunciar. Todos comeram, conversaram e riram. Devia ter sido agradável, mas o Ethan não conseguia focar-se. Continuava a observar a Amara, a maneira como ela inclinava a cabeça quando escutava, a maneira como gesticulava com as mãos quando ficava entusiasmada com uma ideia, a maneira como parecia completamente à vontade neste mundo de restaurantes caros e pessoas de sucesso. Ela pertencia ali, sempre tivera o potencial. O Ethan é que tinha sido demasiado cego para o ver. Estás bem, mano? Sussurrou o Ryan. Estás calado. Estou bem, disse o Ethan. Apenas cansado. Mas ele não estava cansado. Estava desolado. A ver a mulher que ele tinha deitado fora prosperar sem ele. A ver outro homem apreciá-la da maneira que o Ethan devia ter feito.
Após o prato principal, várias pessoas levantaram-se para ir à casa de banho ou atender chamadas. A mesa esvaziou. O Liam estava a falar com o Daniel sobre um detalhe de negócios. A Grace e o Ryan estavam a discutir qual a melhor pizzaria da cidade. A Amara levantou-se. Preciso de um pouco de ar. Demasiado vinho. Ela caminhou em direção à varanda que envolvia o exterior do restaurante. O Ethan observou-a ir. Depois, antes que pudesse convencer-se a não o fazer, seguiu-a. A varanda estava mais silenciosa. A cidade estendia-se abaixo deles, as luzes a cintilar como estrelas. A Amara estava junto à grade, a olhar. Bonito, não é? Disse o Ethan, aproximando-se dela. A Amara olhou de lado. Sim, é. Ficaram em silêncio por um momento. Os sons do restaurante abafados atrás deles. Estás a namorá-lo? Perguntou o Ethan. Não era a sua intenção. As palavras simplesmente saíram. A Amara virou-se para o olhar por completo. Por que queres saber? Porque estou a tentar descobrir se tenho alguma hipótese, ou se devo apenas aceitar que te perdi para sempre. Ethan, eu sei. Eu sei que não mereço uma segunda oportunidade. Eu sei que te magoei. Mas preciso de saber se há alguma possibilidade. Alguma que seja. A Amara ficou em silêncio por um longo momento. A brisa moveu-lhe o cabelo. Ela abraçou-se a si mesma. Não, disse ela finalmente. Não estou a namorar o Liam. Somos amigos, colegas de trabalho. Ele tem sido incrivelmente gentil comigo, e eu respeito-o profundamente, mas não é romântico. O alívio inundou o Ethan. Então, talvez... Mas isso não significa nada, interrompeu a Amara. Só porque não estou com ele, não significa que quero estar contigo. Tu partiste-me o coração, Ethan. Fizeste-me sentir pequena. Demorou meses até voltar a sentir-me eu mesma. Eu sei. E odeio-me por isso. Não quero que te odeies. Só quero que percebas que a confiança não é fácil de reconstruir, e não tenho a certeza se estou disposta a tentar. O Ethan anuiu. O peito apertou-lhe. Eu percebo, mas eu falava a sério quando disse aquilo no e-mail. És brilhante, talentosa, tudo o que eu era demasiado inseguro para apreciar antes. E se tudo o que posso ser é alguém que trabalha contigo profissionalmente e te respeita, então é isso que serei. Mas preciso que saibas que ainda... Ele parou. Não era a hora, nem o lugar. Ainda o quê? Perguntou a Amara suavemente. Nada. Esquece. O Ethan afastou-se da grade. Devo voltar lá para dentro. Ethan. A voz da Amara deteve-o. Para o que vale, aprecio que sejas profissional e aprecio o pedido de desculpas. Significou algo, mas eu segui em frente. Construí uma vida da qual me orgulho, e não posso arriscar isso por alguém que me possa magoar novamente. Eu não faria isso, disse o Ethan. Juro que não. Não podes prometer isso. Ninguém pode. Ela estava certa. Mas isso não fazia doer menos. Eles voltaram para dentro juntos. A mesa estava cheia novamente. O Liam olhou para cima, notou que eles regressavam ao mesmo tempo, mas a sua expressão não mudou. Se ele suspeitou de algo, não o demonstrou. O resto do jantar passou num ápice. A sobremesa chegou. Mais vinho, mais risos. O Ethan participou quando teve de o fazer, mas a sua mente estava presa na varanda, nas palavras da Amara. Ela tinha seguido em frente, construíra uma vida sem ele, e não estava disposta a arriscá-la. Ele não a podia culpar, mas a compreensão não o tornava mais fácil. Na semana seguinte, o Ethan atirou-se ao trabalho. Ele e a Grace refinaram os designs. O Ryan trabalhou nas estratégias de mensagem. Tiveram outra reunião com a Amara e o Liam. E o Ethan não foi senão profissional, mas por dentro ele estava a quebrar. Na noite de sexta-feira, o Ryan arrastou-o para um bar perto do escritório deles. Precisas de sair da tua cabeça, mano. Bebe um copo. Relaxa. O bar estava sossegado. Apenas algumas pessoas espalhadas. O Ethan pediu o uísque. Depois outro, depois mais um. Calma, disse o Ryan. Vais arrepender-te disto amanhã. Já tenho arrependimentos, disse o Ethan. As suas palavras estavam ligeiramente arrastadas. O que são mais alguns? Queres falar sobre isso? Eu amo-a. As palavras caíram. Ainda amo a Amara. Nunca parei. Fui apenas demasiado orgulhoso e demasiado assustado para admitir isso. O Ryan suspirou. Eu imaginei. Ela não está a namorar o Liam, mas também não me quer a mim. Então onde é que isso me deixa? Deixa-te aprovar que mudaste. Não com palavras, com ações.
Tenho estado a tentar. Há algumas semanas, disse o Ryan. Ethan, tu magoaste-a. Isso não cura de um dia para o outro. Se a amas de verdade, precisas de ser paciente. Continua a ser respeitoso. Continua a aparecer. Continua a provar que não és o mesmo tipo que lhe partiu o coração. E se não for suficiente? Então pelo menos saberás que tentaste. Mas desistir depois de um par de semanas? Isso é o velho Ethan. O tipo que fugia quando as coisas ficavam difíceis. O Ethan fitou a sua bebida. O Ryan estava certo. Ele passara a vida inteira a escolher o caminho mais fácil. Com a Amara, com a mãe dele, consigo próprio. Talvez fosse hora de lutar por algo. Lutar de verdade. Preciso de lhe enviar uma mensagem, disse o Ethan, sacando do telemóvel. Não. O Ryan agarrou-lhe o pulso. Não, bêbado, essa é uma ideia terrível. Só quero que ela saiba. Então diz-lhe amanhã, sóbrio, quando conseguires pensar com clareza. O Ethan guardou o telemóvel com relutância. O Ryan provavelmente estava certo, mas a necessidade de entrar em contato, de fazer a Amara entender, era avassaladora. Mais uma bebida, disse o Ethan. Mais uma. Depois chamo-te um carro. 3 bebidas depois, o Ryan fez exatamente isso. Colocou o Ethan num Uber e certificou-se de que o motorista tinha a morada certa. Na viagem para casa, o Ethan sacou do telemóvel. Contra o conselho do Ryan, abriu as suas mensagens. Encontrou o nome da Amara e escreveu: Ethan, tu mereces alguém que conheça o teu valor. Eu não conhecia, mas vejo-o agora. Vejo-te agora. E lamento ter sido tão cego antes. Ele carregou em enviar antes que pudesse parar-se. Depois deixou cair o telemóvel no banco ao lado e fechou os olhos. Amanhã provavelmente arrepender-se-ia disto, mas naquela noite, na sua clareza encharcada em uísque, parecia importante que ela soubesse, mesmo que nada mudasse. O Ethan acordou no sábado de manhã com uma dor de cabeça latejante e uma vaga sensação de pavor. Esticou a mão para o telemóvel, viu a mensagem que tinha enviado na noite anterior. Gemeu. Estúpido, murmurou. Tão estúpido. Mas havia uma resposta. Amara. Aprecio que digas isso. Descansa, curta, gentil, mas não fria. O Ethan fixou aquelas palavras por um longo tempo. Ela não lhe tinha dito para parar. Não tinha dito que nunca mais queria saber dele. Apenas reconheceu a sua mensagem e disse-lhe para descansar. Talvez ainda houvesse esperança. Uma migalha, uma possibilidade. O telemóvel dele tocou. A Grace. Qual é o estado da tua ressaca? Perguntou ela quando ele atendeu. Mal. Como soubeste? O Ryan mandou-me mensagem. Disse que tiveste uma noite difícil. Mandei mensagem à Amara enquanto estava bêbado. Ai, não. Ela respondeu, não foi má. O que disseste? O Ethan leu-lhe a mensagem. A Grace ficou em silêncio por um momento. Isso é realmente fofo, disse ela. Melodramático, mas fofo. Não devia ter enviado. Por que não? É honesto. E honestamente, Ethan, talvez seja isso que ela precisa de ouvir. Que a vês agora. Que percebes o que perdeste. Ela disse que seguiu em frente. As pessoas dizem muitas coisas para se protegerem. Nem sempre significam que são verdadeiras. A Grace fez uma pausa. Olha, não sei se tu e a Amara vão funcionar, mas sei que estás a tentar, estás a ser melhor. Isso conta para alguma coisa. Obrigado, Grace. Agora bebe um pouco de água e toma uma aspirina. Temos aquela reunião de marco do projeto na segunda-feira. Depois de desligar, o Ethan obrigou-se a sair da cama. Bebeu água, comeu torradas, tomou um duche longo e pensou no que o Ryan e a Grace tinham dito. Ser paciente, aparecer, provar que tinha mudado. Ele podia fazer isso, mesmo que levasse meses, mesmo que levasse anos, porque a Amara valia a pena. A reunião de segunda-feira foi num café perto do escritório, território neutro, menos formal do que a sala de conferências. O Ethan chegou cedo e pediu café para todos. Quando a Amara entrou, ele entregou-lhe uma chávena. Latte de baunilha, certo? Com um shot extra? A Amara pareceu surpreendida. Tu lembraste-te? Claro. Ela pegou no café. Obrigada. Sentaram-se numa mesa de canto. A Grace e o Ryan chegaram momentos depois. Depois o Liam, que pediu desculpa por estar alguns minutos atrasado. Não há problema, disse o Ethan. Nós acabamos de chegar. Trabalharam na agenda. Atualizações de design, ajustes de cronograma, considerações de orçamento. Tudo negócios, tudo profissional.
Mas a meio algo aconteceu. Ficaram presos num problema criativo. O redesenho do logótipo não estava a funcionar. Cada versão parecia errada. Precisamos de começar de novo, disse a Grace frustrada. Voltar à estaca zero. Talvez não, disse a Amara. Ela tirou um caderno e começou a rabiscar. E se combinarmos elementos das versões 2 e 4? A ousadia da 2 com a elegância da 4? A Grace inclinou-se. Mostra-me. A Amara rabiscou rapidamente, a mão a mover-se com confiança. O Ethan observava, fascinado. Aquele era o seu elemento. Criar, resolver problemas visualmente. Isso pode funcionar, disse a Grace. Sim, isso é realmente brilhante. Passaram os 20 minutos seguintes a desenvolver a ideia da Amara. A energia mudou da frustração para o entusiasmo. Até o Liam se envolveu, sugerindo ajustes. E durante aqueles 20 minutos, o Ethan e a Amara foram apenas 2 profissionais a colaborar. Sem passado, sem bagagem, apenas criatividade e respeito mútuo. Quando a reunião terminou, o Liam teve de sair a correr para outro compromisso. A Grace e o Ryan saíram juntos, a discutir opções de almoço. O Ethan e a Amara permaneceram à mesa. Foi uma boa sessão, disse o Ethan. Sim, acho que finalmente descobrimos a solução. A tua ideia salvou-nos. De novo, a Amara sorriu ligeiramente. Eu tenho ideias boas de vez em quando. Mais do que de vez em quando. O Ethan fez uma pausa. Olha, sobre aquela mensagem de sexta-feira... Estavas bêbado, disse a Amara. Está tudo bem. Mas eu falava a sério. Cada palavra. A Amara olhou para ele então. Olhou mesmo para ele. A sua expressão era complicada. Reservada, mas curiosa. Ferida, mas esperançosa. Por que agora? Perguntou ela. Por que é que de repente vês o meu valor agora, quando não o vias antes? Porque perder-te forçou-me a olhar para mim honestamente. E não gostei do que vi. Um homem que deixou a mãe controlar as suas escolhas. Um homem demasiado inseguro para deixar a namorada brilhar. Um homem que media o valor pelo estatuto em vez do caráter. O Ethan manteve o seu olhar. Estou a tentar ser melhor. Não só por ti, por mim. Isso é bom, disse a Amara suavemente. Devia ser melhor por ti. Mas estaria a mentir se dissesse que não és parte da minha motivação. Ver quem te tornaste faz-me querer ser digno até da tua amizade. A Amara ficou em silêncio. Ela percorria o rebordo da sua chávena de café com um dedo. Estou confusa, admitiu. Uma parte de mim quer acreditar que mudaste, mas outra parte lembra-se do quanto me magoaste, do quão pequena me fizeste sentir. Eu sei que não posso voltar atrás. Tudo o que posso fazer é mostrar-te dia a dia que não sou mais essa pessoa. E se não for suficiente, então aceitarei isso, mas prefiro tentar e falhar do que não tentar de todo. Nesse momento, a porta abriu-se. O Liam entrou novamente com ar atrapalhado. Esqueci-me do telemóvel, disse ele, pegando-o na mesa. Ele olhou entre o Ethan e a Amara. Está tudo bem? Está tudo bem, disse a Amara rapidamente. Apenas a discutir detalhes do projeto. O Liam anuiu, mas os seus olhos demoraram-se no Ethan, lendo a situação, compreendendo mais do que foi dito. Amara, pronta para ir? Perguntou o Liam. Temos aquela reunião do outro lado da cidade. Certo, sim. A Amara levantou-se recolhendo as suas coisas. Ela olhou para o Ethan. Até para a semana. Até já, disse o Ethan. Ele observou-os a sair juntos. Observou o Liam a abrir-lhe a porta. Observou-os a caminhar pela rua lado a lado. E pela primeira vez, o Ethan não sentiu ciúmes. Em vez disso, sentiu-se determinado. Ele tinha uma hipótese. Pequena, frágil, mas real, e não a ia desperdiçar. 2 dias depois, o mundo do Ethan explodiu. Ele estava na sua secretária, a rever provas de design, quando o telemóvel começou a vibrar. Mensagem após mensagem, chamada após chamada, todas de números que ele não reconhecia. Depois, a Grace entrou no seu escritório. O rosto dela estava pálido. Ethan, temos um problema. Que tipo de problema? Ela virou o seu portátil. No ecrã estava um site de mexericos. A manchete fez o sangue do Ethan gelar. Karma servido frio. Executivo gozou com ex-namorada, agora trabalha para o seu namorado milionário. Abaixo havia fotos. Fotos antigas do The Mill Café. Imagens que alguém deve ter tirado do outro lado da esplanada. O Ethan a rir com o Ryan e a Grace. E por baixo, citações.
Ela não era boa o suficiente para o meu estilo de vida. Ela não tinha ambição, não tinha garra. A minha mãe estava certa. Eu estava a conformar-me. As suas palavras, as suas exatas palavras daquela manhã. Alguém as tinha ouvido e guardado para este exato momento. Oh, meu Deus, sussurrou o Ethan. Piora, disse a Grace. Ela rolou a página para baixo. Havia mais fotos, recentes, do jantar do Liam, das reuniões deles. Fotos do Ethan a olhar para a Amara. Fotos que deixavam óbvio como ele se sentia. O artigo montava uma história sobre um homem arrogante que gozou com a sua ex, apenas para vê-la regressar bem-sucedida e feliz. Sobre karma, sobre humilhação pública, sobre justiça poética. Quem fez isto? Perguntou o Ethan. Não sei, mas está em todo o lado. Twitter, Instagram, está a espalhar-se rapidamente. O telemóvel do Ethan tocou. Liam Cross. Ele atendeu com as mãos a tremer. Liam, eu posso explicar. No meu escritório. 1 hora. Precisamos de falar. A voz do Liam estava fria, profissional, zangada. A linha ficou muda. O que faço? Perguntou o Ethan a Grace. Diz a verdade. Assume-o. Pede desculpa. É a única opção que tens. O Ryan apareceu à porta. Os sócios seniores querem ver-te. Agora. A hora seguinte foi um borrão. O Ethan sentou-se numa sala de conferências enquanto os sócios da empresa o interrogaram. Era verdade. Ele tinha realmente dito aquelas coisas? Ele percebia as implicações. Como é que isto fazia a firma parecer? Sim, disse Ethan a tudo. Sim, eu disse aquelas coisas. Sim, foi errado. Sim, eu entendo. Tu colocaste-nos numa situação delicada, disse o sócio principal. A Cross Enterprises é o nosso maior cliente em anos. E agora há um escândalo a envolver-te a ti e a consultora do Sr. Cross. Eu sei. Sinto muito. Sinto muito não é suficiente. Precisamos de perceber como gerir isto. Mas antes que pudessem decidir, o telefone de Ethan vibrou com uma mensagem de Daniel Cruz. Daniel, o Sr. Cross espera-te às 14h. Não te atrases. Ethan olhou para os sócios. Tenho de ir enfrentar isto. Aconteça o que acontecer, aceitarei. A caminhada até a Cross Enterprises parecia uma marcha para a sua execução. Todos pareciam olhar, sussurrar, julgar. Daniel encontrou-o na recepção. A sua expressão era cuidadosamente neutra. O Sr. Cross está no gabinete dele. Ele está nada satisfeito. Eu entendo. Daniel guiou-o por corredores familiares que agora pareciam hostis. Bateu numa porta grande no fim do corredor. Entre, chamou a voz de Liam. Ethan entrou. O gabinete de Liam era enorme. Janelas com vista para a cidade. Mobiliário dispendioso. Sucesso em exposição. Liam estava junto à janela, de costas para a porta. Não se virou de imediato. Senta-te, disse. Ethan sentou-se numa das cadeiras de frente para a secretária. O seu coração batia forte. Finalmente, Liam virou-se. O seu rosto era duro, zangado de uma forma controlada, perigosa. Viu o artigo, as fotografias, as citações. Liam cruzou os braços. Diz-me, é verdade? Disseste aquelas coisas sobre a Amara? Sim, disse Ethan. Não valia a pena mentir. Disse tudo. Há 8 meses naquele café. Estava com amigos. Fui arrogante, cruel e muito, muito errado. Tu zombaste dela, publicamente, depois de lhe partires o coração. Sim. Tens alguma ideia do que isto lhe fez? A voz de Liam elevou-se. Ela ligou-me hoje de manhã a chorar. Os colegas dela viram o artigo. Os clientes dela. Todos sabem que o homem que ela amava achava que ela não era boa o suficiente. A culpa esmagou o peito de Ethan. Ela está bem? Não. Ela está humilhada. De novo. Por tua causa. Liam apoiou-se na secretária. Trouxe-te para este projeto porque o teu trabalho é bom, porque a Amara disse que conseguia ser profissional, mas não deixarei que ninguém a magoe, nem por um bom negócio. Eu entendo. Vou demitir-me do projeto. Hoje mesmo. A sua empresa merece melhor. E a Amara merece melhor. Liam estudou-o. É só isso? Vai simplesmente desistir? Que mais posso fazer? Não consigo retirar o que disse. Não consigo desfazer o mal. Tudo o que posso fazer é remover-me da situação para que a Amara não tenha de me ver mais. Podias lutar para manter o contrato, virar o jogo, dar desculpas. Podia, concordou Ethan. Mas não vou, porque isto já não é sobre a minha carreira.
É sobre ela, e ela já foi magoada o suficiente por minha causa. Algo mudou na expressão de Liam. Tu preocupas-te mesmo com ela. Eu amo-a, disse Ethan simplesmente. Fui demasiado estúpido para o perceber antes. Mas amo, e mesmo que ela nunca me perdoe, posso pelo menos parar de lhe causar dor. Liam ficou calado por um longo momento. Depois suspirou. Não te vou mentir. Parte de mim quer terminar este contrato e nunca mais trabalhar com a vossa firma. Eu entendo. Mas a Amara não ia querer isso. Ela é bondosa. Demasiado bondosa, às vezes. Sentiria culpa se as pessoas perdessem o trabalho por causa dela. Liam afastou-se da secretária. Então, aqui está o que vai acontecer. Vais escrever um pedido de desculpa formal. Um verdadeiro. Assumirás total responsabilidade. Sem desculpas, sem justificações. Vais deixar claro que a Amara não fez nada de errado, que tu foste o problema. Posso fazê-lo. Depois vais afastar-te do projeto. Avançaremos a trabalhar com a Grace e o Ryan. Não comparecerás em reuniões. Não contactarás a Amara, a menos que ela te contacte primeiro. Doía, mas era justo. Aceite. E se alguma vez souber que a desrespeitaste de novo, de alguma forma, o contrato está terminado. Estamos claros? Perfeitamente claro. Liam anuiu. Vou cancelar a equipa jurídica que estava a considerar. Mas, Ethan, precisas de entender uma coisa. A Amara é especial, é talentosa, bondosa e mais forte do que qualquer pessoa lhe dá crédito. O facto de não teres conseguido ver isso diz mais sobre ti do que sobre ela. Eu sei, disse Ethan suavemente. Acredita, eu sei. Ethan sentou-se no seu carro, no parque de estacionamento subterrâneo, durante 20 minutos. Tinha-lhe sido dada uma oportunidade. Pequena, mas tinha um custo. Teria de se afastar do maior projeto da sua carreira. Teria de enfrentar os colegas, sabendo que todos tinham visto o artigo. Teria de viver com o facto de ter magoado a Amara novamente. O seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Desconhecido. Recebeste o que merecias. Espero que tenha valido a pena. Depois outra. Desconhecido. Quem é parvo uma vez, é parvo para sempre. As mensagens continuavam a chegar. Desconhecidos que tinham visto o artigo. Pessoas que gostavam de ver alguém ser derrubado. A internet era cruel nesse aspecto. Ethan apagou-as sem ler. Ele merecia a raiva. Tinha-a merecido. Mas havia uma pessoa de quem precisava de ter notícias. Uma pessoa cuja opinião realmente importava. Abriu o contacto da Amara. Escreveu uma mensagem. Ethan, sinto muito. Por tudo. Pelo passado. E por isto estará a acontecer agora. Afastei-me do projeto. Não terás de me ver mais. Espero que ajude. Enviou-a. Depois esperou. 1 minuto. 5 minutos. 10. Nenhuma resposta. Ethan conduziu para casa em silêncio. Quando chegou ao apartamento, caiu no sofá. O peso de tudo o esmagava. Os seus erros, o seu orgulho, a dor que causara. O telefone tocou. A mãe dele. Vi o artigo, disse Marjorie Ward sem rodeios. Ethan, em que estavas a pensar? Como pudeste ser tão descuidado? Não estava a pensar. Esse é o problema. Isto é embaraçoso. Para ti. Para a família. As pessoas estão a falar. Que falem, disse Ethan. Sentia-se cansado. Tão cansado. Disse aquelas coisas. Assumo-as. E já não vou fingir que estavam bem só porque as disse em privado. Precisas de fazer controlo de danos. Contratar um profissional de relações públicas. Resolver isto. Não vou resolver, estou a aceitar. Magoei alguém de quem gostava, alguém que amava. E agora todos sabem. Talvez fosse isso que eu precisava. Não sejas ridículo. Mãe, a voz de Ethan foi firme. Preciso de te dizer uma coisa, e preciso que me ouças de verdade. Silêncio. A mãe não estava habituada a ele, a confrontá-la. Nunca gostaste da Amara. Disseste-me que ela não era boa o suficiente, que eu estava a contentar-me com pouco, e eu ouvi-te. Deixei que a tua opinião envenenasse o que tínhamos. Ethan respirou fundo. Mas estavas enganada, e eu estava enganado por te ouvir. A Amara era exatamente boa o suficiente. Ela era tudo. Eu era apenas demasiado inseguro e demasiado preocupado com o estatuto para o ver. Ethan, eu estava a tentar ajudar. Não. Estavas a ser preconceituosa. Não gostavas dela porque ela vinha de um contexto diferente, porque não estava ligada às pessoas certas, porque não se encaixava na tua ideia de com quem eu deveria estar. Isso não é justo. É completamente justo.
E já não vou deixar que influencies as minhas relações. Tenho 31 anos, escolho quem amo, e se alguma vez tiver outra oportunidade com a Amara, não deixarei que a opinião de ninguém, incluindo a tua, estrague tudo de novo. A mãe ficou calada por muito tempo. Não percebi. Pensei que te estava a proteger. Estavas a proteger a tua imagem. Há uma diferença. Mais silêncio. Depois, numa voz mais pequena. Talvez tenhas razão. Talvez a tenha julgado injustamente. Eu só queria o melhor para ti. Então confia em mim para saber o que é melhor para mim. Depois de desligarem, Ethan sentiu algo se erguer, como se tivesse estado a carregar um peso que não sabia que existia. Confrontar a mãe não resolveu tudo, mas foi um começo. Naquela noite, Ethan rascunhou o seu pedido de desculpa. Escreveu e reescreveu-o uma dúzia de vezes. Precisava de ser perfeito, honesto, completo. Um pedido de desculpa público. O meu nome é Ethan Ward. A esta altura, muitos de vós já viram o artigo sobre as coisas que disse em relação à minha ex-namorada, Amara Lewis. Escrevo para confirmar que as citações são precisas. Eu disse aquelas coisas, cada uma delas. Zombei da Amara depois do fim da nossa relação. Disse a amigos que ela não era ambiciosa o suficiente, que não era boa o suficiente para o meu estilo de vida, que eu estava a contentar-me com pouco. Eu estava errado. Completamente, absolutamente errado. Amara Lewis é uma das pessoas mais talentosas, determinadas e notáveis que alguma vez conheci. É brilhante no seu trabalho. É bondosa com todos que conhece. É ambiciosa de formas que eu era demasiado cego para ver. Não terminei com ela porque ela não era o suficiente. Terminei com ela porque era inseguro, porque deixei que as opiniões de outras pessoas importassem mais do que os meus próprios sentimentos, porque era um cobarde. O facto de ela ter alcançado sucesso sem mim prova o que eu devia ter sabido desde sempre. Ela nunca precisou de mim. Eu precisei dela. Só não percebi isso até ser tarde demais. Não escrevo isto para dar desculpas ou para obter simpatia. Escrevo-o porque a Amara merece a verdade. Ela merece que as pessoas saibam que esta situação nada diz sobre o seu valor e tudo sobre as minhas falhas de caráter. A Amara, sinto muito, pelo que disse há 8 meses, pelo que aconteceu esta semana. Por cada momento em que te fiz sentir menos do que a pessoa extraordinária que és. Merecias melhor então. Mereces melhor agora. A todos os outros, por favor, não deixem que os meus erros se reflitam na Amara ou na Cross Enterprises. Ambos merecem respeito e apoio. Assumo total responsabilidade pelas minhas ações. Afasto-me do projeto Cross Enterprises. Comprometo-me a aprender com isto e a ser melhor. Obrigado. Ethan Ward. Publicou-o no seu LinkedIn, no seu Twitter. Tornou-o público. Depois desligou o telefone e foi para a cama. O amanhã traria mais julgamento, mais críticas, mais consequências, mas pelo menos tinha dito a verdade. Na manhã seguinte, Ethan acordou com centenas de notificações. O seu pedido de desculpa espalhara-se quase tão depressa como o artigo original. As respostas foram mistas. Algumas pessoas apreciaram a sua honestidade. Outras disseram que era demasiado pouco, demasiado tarde. Muitos disseram que só estava a pedir desculpa porque foi apanhado. Talvez tivessem razão. Talvez ele não tivesse confrontado os seus erros se não tivessem sido tornados públicos. Mas isso não tornava o pedido de desculpa menos sincero. A Grace ligou. Viu o que escreveste. Foi corajoso. Era necessário. Os sócios também o leram. Estão impressionados. Não esperavam que assumisses total responsabilidade daquela forma. Continuo fora do projeto, no entanto. Sim, mas, Ethan, pelo que vale, acho que fizeste a coisa certa. Depois de desligar, Ethan tomou uma decisão. Uma grande. Ligou ao sócio sênior da sua firma. Gostaria de tirar uma licença. Talvez um mês. Preciso de tempo para resolver algumas coisas. Isto é por causa do escândalo? Isto é sobre mim, disse Ethan. Estive tão focado em avançar na minha carreira que me esqueci porque entrei neste trabalho em primeiro lugar. Preciso de recuar, reavaliar. Houve uma pausa. Está bem, tira o tempo. A tua posição estará aqui quando voltares. Ethan não tinha a certeza se queria voltar, mas isso era um problema para mais tarde. Por agora, precisava de se concentrar em tornar-se alguém que pudesse respeitar. Alguém que vivesse por valores em vez de estatuto. Alguém digno de amor. Mesmo que esse amor nunca mais viesse da Amara.
Uma semana passou. Ethan passou-a em silêncio. Limpou o apartamento, fez longas caminhadas, leu livros que andava a querer ler há anos, evitou as redes sociais, não contactou a Amara. Tinha prometido a Liam que não o faria. E além disso, que diria ele? Já tinha pedido desculpa publicamente. Qualquer coisa mais seria egoísta. Sobre a sua necessidade de perdão, não a necessidade de paz dela, mas pensava nela constantemente. Perguntava-se se ela tinha visto o seu pedido de desculpa, se tinha ajudado em alguma coisa, se ela estava bem. Uma tarde, ele voltou ao café O Moinho, o lugar onde tudo tinha começado, onde as suas palavras descuidadas tinham posto tudo em movimento. A esplanada estava cheia. Ethan pediu um café e encontrou uma mesa vazia. A mesma mesa onde se sentara naquela manhã. A mesa onde tinha estado tão confiante na sua superioridade, quanto tinha mudado desde então. Ethan, ele levantou o olhar. Tasha Grant estava ao lado da sua mesa. A melhor amiga da Amara. A mulher que nunca tinha gostado muito dele, mesmo quando ele e a Amara namoravam. Tasha. Olá. Posso sentar-me? Claro. Tasha sentou-se à sua frente. Estudou-o com olhos perspicazes. Vi o teu pedido de desculpa, o público. E estou a tentar decidir se o disseste a sério, ou se estás apenas a fazer controlo de danos. Disse a sério, disse Ethan. Cada palavra. A Amara foi magoada. De novo. Por tua causa. De novo. Eu sei. Faria qualquer coisa para desfazer isso. Não podes desfazer. Só podes avançar. Tasha recostou-se na cadeira. Aqui está o que quero saber. Estás realmente diferente agora? Ou estás apenas arrependido por teres sido apanhado? Estou diferente, disse Ethan. Não por causa do artigo, por a ter perdido. Forçou-me a olhar para quem me tinha tornado, e eu não gostava. O que mudou? Confrontei a minha mãe, desisti de tentar impressionar pessoas que não importam. Percebi que o sucesso não significa nada se não tiveres ninguém com quem o partilhar. Ethan encontrou os olhos de Tasha. Percebi que a Amara foi a melhor coisa que me aconteceu, e eu deitei-a fora porque estava demasiado preocupado com as aparências. Tasha ficou calada, depois suspirou. Tu amas-a mesmo, não amas? Sim, mesmo que ela nunca te aceite de volta, especialmente por causa disso. O amor verdadeiro não é sobre o que recebes, é sobre querer que alguém seja feliz, mesmo que não seja contigo. Tasha sorriu ligeiramente. Isso é muito maduro da tua parte. Estou a tentar. A Amara pergunta por ti, sabes? Ela não admite, mas pergunta. Quer saber se estás bem? Se a reação foi terrível, ela está preocupada contigo. A esperança acendeu-se no peito de Ethan. Ela está? Não te entusiasmes. Estar preocupada não significa que ela queira voltar. Significa apenas que ela é a Amara. É bondosa com todos, mesmo com as pessoas que a magoaram. Eu sei. Tasha levantou-se. Pelo que vale, acho que mudaste. Não o suficiente ainda, talvez. Mas estás a tentar. Continua a tentar. É tudo o que qualquer um pode fazer. Ela afastou-se antes que Ethan pudesse responder. Ele sentou-se ali por muito tempo, revirando as palavras dela na sua mente. A Amara estava a perguntar por ele, preocupada com ele. Isso devia significar algo. Ou talvez apenas significasse que ela era bondosa, como Tasha dissera. De qualquer forma, Ethan continuaria a tentar. Continuaria a trabalhar em si mesmo. Continuaria a esperar que um dia tivesse uma oportunidade de provar o seu valor, mesmo que esse dia nunca chegasse. 2 semanas após o escândalo, Ethan recebeu uma carta, escrita à mão. O seu nome no envelope, numa caligrafia familiar. As suas mãos tremeram ao abri-la. Ethan, tenho andado a tentar perceber o que te dizer. Escrevi esta carta 1 dúzia de vezes e deitei-a fora 1 dúzia de vezes. Mas acho que finalmente sei o que preciso de te dizer. Li o teu pedido de desculpa público. Vi-te assumir responsabilidade. Isso significou algo, mais do que talvez percebas. Estas últimas semanas foram difíceis. O artigo trouxe de volta toda a dor que pensei ter superado. Lembrou-me do quão pequena me fizeste sentir, de como questionei o meu valor porque alguém que amava não via o meu valor. Mas também me mostrou outra coisa. Mostrou-me que mudaste. Talvez não completamente, talvez não perfeitamente, mas levantaste-te e admitiste que estavas errado. Protegeste-me em vez de te protegeres. Afastaste-te de algo importante para facilitar as coisas para mim. O velho Ethan não teria feito isso.
Não escrevo para te dizer que te perdoo. Nem sequer tenho a certeza de que esteja pronta para isso ainda. Mas escrevo para te dizer que te vejo a tentar, e isso importa. Também escrevo para te dizer que sinto a tua falta. Odeio sentir a tua falta. Passei meses a construir uma vida sem ti, convencendo-me de que estou melhor sozinha. E talvez esteja melhor. Mas continuo a sentir a tua falta de qualquer maneira. Sinto falta de como me fazias rir. Sinto falta das nossas manhãs de domingo. Sinto falta de ter alguém que me entendia, mesmo quando não me valorizavas. Não sei o que isto significa. Não sei se alguma vez podemos voltar ao que éramos. Demasiado aconteceu, demasiada dor. Mas talvez não precisemos de voltar. Talvez pudéssemos recomeçar, como pessoas diferentes, pessoas melhores. Se quiseres falar, estarei no Café O Moinho, amanhã às 18 horas. Onde tudo começou. Se não apareceres, vou entender. Mas se apareceres, veremos o que acontece. Amara Ethan leu a carta 3 vezes. Os seus olhos ficaram embaciados de lágrimas à terceira leitura. Ela sentia a falta dele. Estava disposta a falar. Estava a dar-lhe uma oportunidade real, mais do que merecia, mais do que ousava esperar. O amanhã não podia chegar depressa o suficiente. Na noite seguinte, choveu. Uma garoa suave e constante, que fazia a cidade brilhar sob os candeeiros de rua. Ethan chegou ao Café O Moinho 15 minutos mais cedo. Usava roupas simples, jeans, uma camisola, nada chamativo, apenas ele mesmo. A esplanada estava coberta, protegida da chuva. Algumas pessoas estavam espalhadas, e ali, numa mesa de canto, sentava-se a Amara. Usava jeans e uma camisola cor-de-rosa suave. O cabelo estava solto, ligeiramente úmido da chuva. Tinha um café à frente, intocado. Levantou o olhar quando Ethan se aproximou. Os olhos deles encontraram-se. Olá, disse Ethan suavemente. Olá. Amara gesticulou para a cadeira à sua frente. Senta-te. Ethan sentou-se. O seu coração batia forte. Ensaiava o que queria dizer o dia todo. Agora cada palavra fugiu da sua mente. Obrigada por teres vindo, disse Amara. Obrigado por me dares uma oportunidade. Sentaram-se em silêncio por um momento. A chuva caía à sua volta. Suave, purificadora. Tenho andado a pensar muito, começou Amara, sobre nós, sobre o que aconteceu, sobre o que ambos poderíamos ter feito de diferente. Fui eu quem estragou tudo. Deixa-me terminar. A voz de Amara era bondosa, mas firme. Sim, magoaste-me. Sim, disseste coisas terríveis. Sim, deixaste que o teu orgulho e a opinião da tua mãe importassem mais do que a nossa relação. Mas eu também não era perfeita. Amara, deixei-me diminuir à tua volta. Parei de partilhar os meus sonhos, porque tinha medo que não os achasses grandes o suficiente. Mantive-me em silêncio quando a tua mãe foi rude comigo. Tornei-me mais pequena para caber na tua vida. Respirou fundo. Essa foi a minha escolha, o meu erro. Devia ter defendido os meus interesses. Não devias ter tido de o fazer. Talvez não, mas as relações são complicadas. Ambos poderíamos ter sido melhores. Ethan estendeu a mão pela mesa. Parou antes de tocar na mão dela. Mudei mesmo. Confrontei a minha mãe. Tenho feito terapia. Tenho trabalhado para entender por que me importo tanto com o que os outros pensam. Eu sei. A Tasha disse-me que te encontrou. Ela disse que parecias diferente. Eu sou diferente, porque perder-te destruiu-me. E nessa destruição tive de reconstruir. E tentei reconstruir melhor. Amara sorriu ligeiramente. Isso é muito poético. Tive muito tempo para pensar. Eu também. Amara finalmente bebeu um gole do seu café. Aqui está o que percebi. Não quero viver no passado. Não quero continuar a castigar-te por erros que admitiste e que estás a tentar corrigir. Mas também não consigo simplesmente esquecer tudo e voltar ao que era. Eu também não quero voltar, disse Ethan. Quero avançar, como pessoas melhores. Pessoas que aprenderam. Como é que isso te parece? Sinceramente, não sei. Talvez comecemos como amigos. Reconstruir a confiança lentamente, sem expectativas, sem pressão. Apenas para ver se conseguimos estar na vida um do outro sem toda a dor. Amara considerou isto. Amigos. Se é tudo o que podes oferecer, então sim. Aceitarei a tua amizade e serei grato por ela. E se um dia se tornar mais? Então passarei todos os dias a provar que sou digno disso.
Mas não estou à espera. Não estou a exigir. Só quero uma oportunidade de estar na tua vida, da forma que te for confortável. Amara silenciou-se por muito tempo. Olhou para a chuva, para a cidade lá fora, para a vida que tinha construído sem ele. Depois olhou de volta para Ethan. Está bem, disse ela simplesmente. Vamos tentar, lentamente, com cuidado, sem promessas, mas vamos tentar. Alívio e alegria inundaram Ethan. Quis estender a mão pela mesa e abraçá-la. Quis prometer-lhe tudo, mas conteve-se. Devagar, com cuidado. Deixa-a liderar. Obrigado, disse ele. Não te vais arrepender. Talvez me arrependa, disse Amara com um pequeno sorriso. Mas acho que descobrirei. Sentaram-se ali enquanto a chuva continuava a cair. Falaram sobre coisas pequenas, coisas seguras, trabalho, amigos, filmes que tinham visto, livros que tinham lido. Riram algumas vezes, risos verdadeiros, fáceis e naturais. E quando chegou a hora de partir, Ethan acompanhou a Amara até ao carro dela. Não tentou beijá-la, nem sequer tentou abraçá-la. Apenas lhe abriu a porta e desejou-lhe boa noite. Manda-me mensagem quando chegares a casa? Perguntou Amara. Farei. E Ethan? Obrigada. Por respeitares o meu ritmo. Sempre, disse ele. Por muito tempo que demore, esperarei. Amara sorriu. Então, ela partiu na noite chuvosa. Ethan permaneceu no parque de estacionamento. A chuva a ensopar-lhe os ombros, sentindo-se mais esperançoso do que nos últimos meses. Aquilo não era um final de conto de fadas. Não houve beijo à chuva, nem reconciliação imediata, nenhuma garantia de que resultaria. Mas era um começo, um verdadeiro, construído sobre honestidade, crescimento e segundas oportunidades. E, por vezes, isso era ainda melhor do que um conto de fadas. 6 meses depois, Ethan estava naquele mesmo café. Mas, desta vez, tudo era diferente. Ele passara aqueles 6 meses a provar-se. Não com grandes gestos, mas com um esforço consistente. Ele aparecia quando dizia que ia. Ele ouvia quando a Amara falava. Ele apoiava os sonhos dela, sem tentar controlá-los. Começaram como amigos. Amigos cuidadosos. Depois, gradualmente, algo mudou. Encontros para café tornaram-se jantares. Mensagens educadas tornaram-se longas chamadas telefônicas. A distância cautelosa tornou-se uma proximidade confortável. E uma noite, passados 3 meses, Amara beijou-o. Apenas um beijo rápido, sondando o terreno, vendo se aquilo lhes parecia certo. Tinha parecido perfeito. Depois disso, levaram as coisas com calma, construindo confiança, curando velhas feridas, conhecendo-se novamente, como pessoas novas. A mãe de Ethan tinha pedido desculpa. Tinha mesmo pedido desculpa. Convidara a Amara para jantar e dissera-lhe que estivera errada. Não era perfeito. Havia ainda tensão, mas era um progresso. Agora, de pé na esplanada do café, numa manhã soalheira, Ethan observava a Amara a caminhar na sua direção. Ela usava um vestido amarelo e óculos de sol. O seu sorriso era radiante. Ryan e Grace estavam sentados numa mesa próxima, observando com sorrisos cúmplices. Olá, disse Amara ao chegar perto de Ethan. Olá para ti também. Ethan puxou-a para perto, beijou-lhe a testa. Pronta para o pequeno almoço? Sempre. Sentaram-se na mesa de sempre. A mesma mesa onde ele outrora dissera aquelas palavras cruéis. Mas agora ela guardava memórias diferentes, melhores. Ryan aproximou-se a sorrir. Vocês os dois são melosos que metem nojo, sabiam? Invejoso? Amara provocou. Imenso, Ryan admitiu. Grace juntou-se a eles. Como vai o novo projeto, Amara? Fantástico. O Liam deu-me uma promoção. Agora estou à frente de todo o departamento de design. Isso é incrível, disse Grace. Ethan apertou a mão de Amara. Tenho tanto orgulho em ti. E tinha. Genuinamente, completamente orgulhoso. Sem ciúmes, sem insegurança, apenas pura felicidade pelo sucesso dela. Pediram o pequeno almoço, riram e conversaram. E quando a comida chegou, Ethan olhou à sua volta para os amigos, para a Amara, para a vida que quase destruíra por orgulho e estupidez. Ele aprendera algo importante ao longo daqueles meses. O amor não era sobre encontrar alguém perfeito, era sobre escolher alguém todos os dias. Apoiar, crescer juntos, ser humilde o suficiente para admitir erros e forte o suficiente para mudar. Amara olhou para ele.
Em que estás a pensar? Apenas em como sou sortudo. Isso é muito piegas. Agora sou um tipo piegas. Vais ter de te habituar. Amara riu. Acho que consigo gerir. Por baixo da mesa, Ethan pegou na mão dela. Ela apertou de volta. Uma promessa. Uma parceria. Uma segunda oportunidade que ambos tinham merecido. O café fervilhava à sua volta. A cidade avançava. A vida continuava. Mas ali, naquela mesa, duas pessoas que se tinham perdido tinham encontrado o caminho de volta. Não para quem eram, mas para quem se tinham tornado. Melhores, mais fortes, juntos. E isso era mais do que suficiente.